Você já deve ter ouvido falar, né? Muitas pessoas acabam, né, dizendo que tomam café e acabam perdendo o sono. Eu vou falar um pouquinho para você dessas possibilidades de utilizar o café como uma forma de te auxiliar em muitos sintomas da sua vida e também, né, muitas vezes tentar regular algumas coisas importantes dentro desse ciclo de funcionamento do corpo. Durante o que nós chamamos de fase de reparação do corpo, né? Então o corpo muitas vezes ele sofre um impacto, seja ele físico ou psíquico, ele entra em hiperestresse. Então nessa situação, nesse momento, nós temos um aumento da atividade simpática do corpo, né? Nós ficamos mais em alerta. Só que depois que passa esse hiperestresse, nós entramos em uma fase de relaxamento, que é uma fase que é comandada pelo sistema parasimpático, pelo vago, nós chamamos de fase vagotônica. No momento da fase vagotônica, uma característica importante do corpo, de forma geral, os tecidos, o cérebro, uma das coisas que acontece é a retenção de líquido, né? Nós temos um aumento de volume, por isso muitos sintomas surgem em processo de reparação. Um sintoma muito clássico é a dor de cabeça, devido ao edema, né, o aumento de líquido no cérebro ou nas estruturas que constituem o crânio, como músculos, o sistema ósseo. Então, quando essa estrutura ela incha, ela retém líquido, nós temos sintomas, né? E o principal sintoma é a dor. Isso também pode acontecer em algumas áreas do corpo. Por isso também, às vezes, você já deve ter ouvido falar que o café é diurético, né? Ele aumenta a eliminação de líquido. Isso é uma verdade, sim. Por que isso acontece? O café ele tem uma propriedade simpaticotônica, ou seja, ele é mais excitatório, ele é mais estimulante. Então, se eu estou em uma fase vagotônica, retendo líquido, inchando, se eu dou um pequeno estímulo simpaticotônico, no caso o uso do café, mas não só o café, há algumas outras substâncias que são excitatórias, até algumas drogas, né, os fármacos, eles podem ter uma capacidade simpática, né? E quando isso acontece, ele entra como um modulador desse processo vagotônico. Isso ajuda a drenar o edema. Então, o café, ele pode sim ser utilizado em processos de solução biológica, principalmente quando há uma retenção líquida. Por isso que muitas pessoas que têm dores de cabeça, enxaqueca, dizem assim: eu não consigo ficar sem o café. Eu uso o café e ele melhora a minha dor, justamente porque ele drena edema. E também, muitas vezes, né, ele acaba, eu vou desmistificar um pouco essa teoria de que o café gera insônia, porque muitas vezes em situações biológicas, e eu gosto de frisar isso, nós estamos aqui falando de situações onde está indicado o uso, muitas pessoas que não dormem bem ou que têm insônia não conseguem dormir. Por quê? Durante um processo de reparação, se nós formos observar o nosso ciclo de vida, né, se a gente for imaginar 24 horas do nosso dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, né, nós temos uma predominância simpática, é quando o nosso corpo está mais em alerta. A partir das 18 horas, nós somos preparados para descansar. Então nós temos uma predominância vagotônica e isso vai acontecer até às 6 da manhã. Então é um ciclo de 24 horas o nosso corpo tentando achar o equilíbrio. Pessoas que viveram situações de hiperestresse, quando entram na solução, então imagine, se eu estou em hiperestresse, eu posso ter uma extensão do ritmo dia. Então nós falamos que essa pessoa tem insônia, porque ela está em alerta. Então, pessoas diante de um problema, uma situação difícil para ser resolvida, ela não vai descansar. Então, a gente diz assim, que existe uma insônia porque nenhum animal dorme em estado de alerta. Mas existem pessoas que não estão em estado de alerta e também não conseguem dormir ou acabam tendo uma qualidade de sono ruim. Por quê? Ou a pessoa sente desconforto, são aquelas pessoas que se deitam e sentem dor no corpo, mexem para cá, mexem para lá e parece que está sempre desconfortável, não acha a posição. Ou a pessoa tem pequenos, né, momentos onde ela desperta e perde o sono. Ou aquela característica típica da pessoa que não dorme bem à noite, porém ao longo do dia ela está extremamente
cansada, exausta, que parece que, né, inverteu o ciclo dia e noite, que se ela encostar, ela vai dormir. Então, muitas vezes, a gente diz para essa pessoa usar, né, utilizar uma xícara de café no meio da tarde ali, porque isso dá um pico de simpático e dá para o organismo a falsa sensação de que é dia. E isso ameniza o impacto dessa vagotonia, fazendo com que o organismo possa entrar em um estado de relaxamento maior à noite. Então isso desmistifica um pouco aquela ideia de que tomar café um pouco mais tarde vai impedir com que eu consiga dormir. Em alguns casos não, em alguns casos ele estaria indicado. E por que isso acontece? Principalmente pessoas que se sentem muito cansadas, que acabam invertendo esse ciclo, ou seja, estou cansado ao longo do dia, tenho vontade de dormir e ao longo da noite eu não tenho sono, né? Eu fico mais esperto. O principal ciclo alterado nesse caso é o ciclo do cortisol. E isso normalmente acontece com pessoas que acabam tendo que desenvolver múltiplas tarefas. A gente diz que são pessoas que precisam executar muitas coisas ao mesmo tempo, acabam não tendo foco em uma única coisa, corre para cá, corre para lá. Então, quando isso acontece, ativa uma área do corpo, que é a suprarrenal, a glândula suprarrenal, e ela acaba alterando esse ciclo do cortisol para poder te dar mais chance de conseguir executar tudo isso daí. Só que esse ciclo alterado, né, ele acaba invertendo essa fisiologia nossa. E esse corpo ele fica muitas vezes sempre cansado, retendo líquido, ele incha demais, sintomas crônicos de dor podem estar muito relacionados com isso. Então a gente acaba utilizando como um recurso da natureza, né, já que o café está aí disponível na natureza, como uma tentativa de regular um pouco esse ciclo, lógico, né? Não é você tomar uma garrafa de café, porque aí você faz o inverso. O café como excitatório, ele pode ativar ainda mais o simpático e você inverter ainda mais esse ciclo. Então, são pequenas doses aonde você pode eventualmente achar um ponto de equilíbrio, já que ele tem esse papel de elevar um pouco a atividade simpática, drenar o edema do corpo, e isso diminui o impacto de toda essa exaustão que você pode estar sentindo. Então, se você gostou dessa dica, não deixa de compartilhar com as pessoas, se inscreve aí no nosso canal para que você possa ter informações sempre atualizadas.